Bom, inicialmente eu gostaria de dizer da alegria de voltar aqui a casa para participar de mais uma reunião do Instituto de Educação, do grupo da professora Graça Carvalho, do Estudo da Criança. Bom, gostaria de agradecer a todos os que estão presentes e aqueles que talvez ainda vão nos ver na internet. Vamos fazer o possível para divulgar. E esta intervenção no Instituto de Educação da Universidade do Minho faz parte de um projeto de pesquisa que o próprio tema dessa palestra é o projeto Como Trabalhar o Eu Autobiográfico na Educação Infantil, um estudo no âmbito do meio ambiente. A professora Graça vai ser, como já me referi, a nossa eterna orientadora. Foi ela que nos permitiu essa passagem por aqui. E gostaria de fazer esse agradecimento à Universidade Federal do Pará, que permitiu a minha vinda em 2011, agora esse retorno. A Universidade do Minho pelo apoio que tem nos dado, além do conhecimento, o apoio técnico dos seus profissionais, e a nossa orientadora, a professora doutora Graça Carvalho. Gostaria de fazer uma dedicatória dessa palestra que vai falar sobre criança ao jovem criança que está surgindo no Brasil, né? Ou a jovem criança brasileira ou brasileira que está a lutar por um Brasil mais humano e justo. Essa foi uma das manifestações na semana passada, a qual é uma visão espetacular. Nessa intervenção, nós vamos abordar 3 momentos. Primeiro momento, a intuição. Como tudo começou, quando começou, por que começou e para que começou. Segundo momento, o meio fértil, a Universidade do Minho. Terceiro momento, o presente, o projeto de pesquisa em andamento. Nesse primeiro momento, como tudo começou, foi uma intuição surreal, como esse quadro do gênio Salvador Dalí, onde mostra a mãe natureza dando à luz essa luz, nascimento de um ovo. À direita, a mulher alertando o seu filho de que aquele ovo estava se partindo e estava nascendo o homem. E que a própria natureza também demonstrava um sangue derramado, como se a simbologia do ovo à terra sendo partida pelo homem e derramando sangue. Esse olhar alucinado, que é nessa imagem que eu acho incrível do gênio, dessa vida louca que nós vivemos hoje, como se nós estivéssemos nos afogando e o homem cada vez mais desumano, violento e autodestruidor. O homem desumano nessa imagem na África, onde uma criança já com bastante fome, com certeza, e um urubu, uma ave de rapina, já empreitando essa futura alimentação. O homem violento é essa imagem dessa criança, onde, por sobrevivência e por cultura, comete esse ato de violência, cortando
matando os leões marinhos. E o homem destruidor, nessa imagem da terra se partindo, poluída e desmatamento das suas florestas. Dessa visão, a luz na caverna de Platão surgiu da leitura de um livro do astrofísico inglês Stephen Hawking, O Universo numa Casca de Nós, por volta de 2010. E dessa metáfora da capa, da imagem da capa, eu pude entender de uma outra maneira, onde a nós seria o crânio e o universo, o nosso cérebro. Essa visão do universo, agora numa casca cerebral de uma criança, surgiu essa proposta de um novo método de ensino do eu autobiográfico construído pelo meio ambiente. Pois não. Teríamos que nos basear em algumas teorias que até hoje não foram ainda provadas ao contrário, do Einstein, Albert Einstein, de 1915, que é a teoria da relatividade. Então, o cérebro espaço-temporal, assim como o Sol, já foi demonstrado pela física, deforma o espaço. Nós percebemos também que o cérebro pode deformar esse espaço. Bom, o tempo, na teoria do Albert Einstein, seria nessa forma de um tobogã, onde a locomotiva sempre do tempo vai para frente, mas que nós podemos retornar no tempo, se cruzando com fatos que ocorreram no passado, por exemplo. Mas o tempo, o qual foi seguido pelo homem, ele foi definido de maneira errada. Isso, na Grécia Antiga, 5.000 anos atrás, instalaram um relógio do Sol, igual a esse que está numa praça, numa cidade da Inglaterra, no hemisfério norte, a Grécia no hemisfério norte, onde eles observavam a trajetória do Sol de leste para oeste e a sombra dessa haste nesse relógio, no chão, na superfície, no hemisfério norte, o sentido é horário. Quando chegou no século XII e XIV, quando foi construído o relógio mecânico, manteve o sentido horário. Só que se esse relógio do Sol fosse instalado no hemisfério sul, a sombra seria no sentido anti-horário. Então, o sentido exato da rotação da Terra, porque é o Sol que está no centro da galáxia e a Terra que está a girar no sentido anti-horário. A fórmula do Einstein, energia igual a massa vezes c, que é a velocidade da luz ao quadrado. A velocidade da luz ao quadrado está em torno de 300 mil quilômetros por segundo. E só o cérebro consegue viajar nessa velocidade, porque o cérebro é constituído de neurônios, que são células. Esses neurônios se comunicam através de correntes eletromagnéticas, portanto, a velocidade da luz. Na segunda lei de Newton, todo corpo ou massa em movimento produz energia. Portanto, os nossos neurônios estão a produzir energia, o nosso cérebro. E essa energia ela é muito exigida do nosso corpo. 20% do nosso corpo precisa se alimentar
para produzir energia para o cérebro. E o universo está em expansão. A Terra está no movimento de rotação em torno do seu eixo, no sentido anti-horário, esse sentido que eu estou fazendo aqui, e ao mesmo tempo translação em torno do Sol, também no sentido anti-horário, e todo o universo está nesse sentido, nessa expansão. Essa imagem do Katrina, furacão Katrina, se aproximando do Golfo do México, com uma velocidade muito alta, e vejam que a própria geometria do Katrina, visto de cima do espaço, indica a movimentação da Terra indo no sentido anti-horário. Agora, vamos ver esse vídeo. A rotação da Terra vista do espaço, no sentido anti-horário. E fazendo uma pequena matemática, medindo o raio da Terra, 6.400 quilômetros, multiplicando por uma constante chamada π, vai dar o valor de 40,192 quilômetros, aproximadamente. E se a Terra demora 24 horas para fazer uma rotação, esse valor é dividido por 24, o valor igual a 1.674,67 quilômetros por hora. Então, essa é a nossa velocidade da Terra, 1.674 quilômetros por hora. Só para lembrar, um jato, quando atinge a viagem transatlântica, ele vai a 800 km por hora. Então, nós viajamos a 1.675 km por hora. Só na rotação. 24 horas, 1.674 km por hora. Faz uma graça, aí a Terra em torno do Sol, já falando agora da translação, em 365 dias, a velocidade passa para 107 mil quilômetros por hora. Se entra na galáxia, ...810 km por hora. Aqui é a Terra, esse pontinho, essa imensidão. A nossa galáxia, ela está se expandindo, está indo em encontro a uma outra galáxia, Andrômeda, tem uma velocidade de 230 km por hora. Então é melhor a gente voltar. No segundo momento, o meio fértil, a Universidade do Minho. E aí é que eu digo que o tempo volta, porque nós idealizamos e se concretizou o retorno da nau luso-brasileira, saindo da América do Sul e trazendo uma semente agora para o velho continente. E aí, essa semente, que é como trabalhar o eu autobiográfico na educação infantil, um estudo no âmbito do meio, deitou a sua semente num solo extremamente fértil, a professora Graça, com não só de conhecimento, mas também da própria relação inter e intrapessoal. Isso é importantíssimo. Quando nós aqui chegamos, em 2011, tivemos a sorte de ler o livro do neurocientista Antônio Damasio, é um dos maiores neurocientistas portugueses, onde ele traz essas duas reflexões. Os neurônios, as células eletromagnéticas químicas, são indispensáveis à gestão da vida. Metabolismo, reações viscerais, emoções, atividade sexual, sentimentos e aspectos da consciência. Os neurônios concentram-se no cérebro, que é o nosso sistema nervoso, mas enviam sinais eletromagnéticos químicos ao corpo humano e a outros neurônios e células musculares, bem como ao mundo exterior,
e recebem sinais de ambos. Então, o cérebro troca com o meio. Diz o Antônio Damasio também, no seu livro, o Livro da Consciência, a Construção do Cérebro Consciente, 2010, que na perspectiva da evolução e da história da vida de um indivíduo, o eu conhecedor surgiu em passos ordenados. Primeiro, o proto-eu, que é o genético, e os seus sentimentos primordiais. Segundo, o eu nuclear, que é uterino, impulsionado pelas ações. A criança começa a ouvir com 4 anos de gestação já. E o eu autobiográfico, criança, acrescentei até 5 anos, incorpora as dimensões socioculturais, ele falou espirituais, e eu tomei a liberdade de colocar de energia, é a mesma concepção. Depois, já mais recentemente, surgiu o livro do 2011 do Miguel Nicoleri, que nos apoia nessa nossa ideia. Ele fez pesquisa durante 25 anos nos Estados Unidos, na Universidade de Duke. Hoje ele coordena o Instituto do Cérebro em Natal. E o livro dele, Muito Além do Nosso Eu, a nova neurociência que une o cérebro e as máquinas, e como ela pode mudar nossas vidas. Essa que ele está abraçando é uma das primatas que ele utilizou na sua pesquisa. Ele chamou que o nosso cérebro é um cérebro relativista. Existem alguns princípios que descrevem como pensamentos podem se materializar a partir de sua origem essencialmente elétrica. Primeira, bilhões de neurônios produzem correntes elétricas capazes de se espalhar pelo espaço extracelular contínuo, levemente salgado e, portanto, altamente condutivo que envolve essas células. Tais correntes geram campos magnéticos difusos que, apesar de serem muito pequenos em magnitude, mesmo em relação ao campo magnético da Terra, podem ainda assim influenciar neurônios vizinhos. Um segundo princípio, que uma propriedade essencial do cérebro é a capacidade de projetar, fabricar e utilizar ferramentas que ampliam consideravelmente a interação de nossa espécie com o mundo que nos cerca. Terceiro princípio, que é a representação do mundo criada por populações de neurônios corticais não é fixa, mas permanece em fluxo ao longo de toda a vida, continuamente adaptando-se em função de novas experiências e aprendizado, novos modelos de eu, novas estimulações vindas do mundo exterior e novas incorporações de ferramentas artificiais. 4. Nessa operação essencial do cérebro relativista, o senso do eu de cada um de nós teria de incluir nossos pais, cônjuges, filhos, em grau menor, parentes, amigos e mesmo quaisquer conhecidos. E aí eu trago a pergunta para reflexão e a figura do professor como sujeito na construção desse senso de eu. E uma outra reflexão que eu aprendi recentemente, por isso que a gente precisa estar todo o tempo se informando, um professor dando uma aula, uma palestra, falando sobre o cérebro, exatamente ele fala sobre essas 5 palavras que ele chama mágica. Aula dada de manhã, aula estudada à tarde, hoje, no mesmo dia, que se for dormir à noite, já não vai mais ter o mesmo rendimento. O cérebro, ele tem as suas memórias curtas e memórias longas. Aí, uma imagem mostrando a consciência projetada no espaço, da experiência do Miguel Nicoleri, do neurocientista brasileiro, onde ele mostra lá em cima a primata numa esteira de andar e um robô do outro lado do mundo, a primata nos Estados Unidos, da Pensilvânia, e o outro no Japão, em Tóquio. E eles fizeram, por via internet, quase real, ela mover o robô. Ela andava, o robô andava. Ela parava, o robô parava. E depois desligaram a esteira e ela só com pensamento conseguiu mover o robô.
ou seja, a nossa consciência, o nosso pensamento está fora do cérebro. Nós conseguimos interferir fora do cérebro. Embaixo, uma experiência mostrando que qualquer ferramenta que nós pegamos na mão, ela já é uma ampliação do nosso cérebro. Então, eu fico imagina o que traz de bom para uma criança quando a gente abraça a criança na sala de aula. O terceiro momento, que é o projeto de pesquisa, trago também um livro recente, Neurociência e Educação, Como o Cérebro Aprende. Dois pesquisadores brasileiros, Ramon Cosenza e Leonor Guerra. O primeiro esteve em Évora, fazendo a sua licença sabática e aonde escreveu esse livro. A mesma metáfora, trago a mesma metáfora da página inicial, a folha, mostrando um labirinto. E aí me vem a imagem de um professor para encontrar o caminho nesse labirinto. Nesse livro, 2011, ele mostra as células constituídas de um núcleo e de uma membrana. E uma nova ciência chamada epigenética, que traduzindo no bom português, é sobre a genética, onde foram resgatar as ideias de Lamarck, 1974, antes do Darwin, 50 anos antes do Darwin. Depois a ideia do Darwin genética, da evolução genética, sobressaiu e esqueceram Lamarck. E agora a ciência está trazendo de novo Lamarck, mostrando que sem um núcleo, aqui ao lado tem uma célula com núcleo e uma membrana, sem o núcleo a célula sobrevive, mas sem a membrana a célula não sobrevive. Então nós somos realmente produto do meio e que nós estamos nos comunicando todo o tempo com o meio. Ao lado, na figura B, a célula, já um neurônio e os seus detritos, que são as ramificações por onde as correntes eletromagnéticas são transmitidas as informações, o conhecimento. E a axônio é uma dessas conexões dos neurônios. A transmissão da informação é por impulso nervoso. A linha A, a condução nervosa, ele ampliou o que se passa lá dentro, correntes eletromagnéticas, positivo e negativo, como se fosse uma bateria. O neurônio, através das sinapses, passam a informação. E sempre é exigido, ali em B, transmissão sináptica, e embaixo os neurotransmissores, que é o meio que o Nicolelli se refere ao meio salgado, né? Mas também tem outros neurotransmissores, como doce, a glicose também é um neurotransmissor. O mapa do cérebro, num dos capítulos desse livro, ele mostra que o cérebro tem regiões, com os mapeamentos feitos do cérebro, regiões onde prevalece ali a parte mais escura, áreas funcionais do cérebro, motora, somestésica, que é o que a gente sente de temperatura e pressão na nossa corpo. Tem uma região do cérebro que funciona sobre isso. Auditiva, visual e olfática. A visual está bem no final do cérebro, aqui por trás, e a auditiva e a visual bem no meio do cérebro, tem a sua posição. Mas vejam que tem umas setas. Essas setas indicam o fluxo dessa corrente eletromagnética. Bom, evidentemente que talvez nós possamos, durante a nossa educação de 0 a 5 anos, fazer com que esse fluxo tenha uma harmonia com o fluxo do ambiente. Qual é o fluxo do ambiente? É o fluxo da rotação da Terra. O cérebro é a porção mais importante do sistema nervoso e atua na interação do organismo com o meio externo, além de coordenar suas funções internas. Os neurônios são células que recebem e conduzem informação. Os neurônios conduzem a informação por meio de impulsos eletromagnéticos que percorrem sua membrana e a passam a outras células
por meio de estruturas especializadas, as sinapses, onde é liberado o neurotransmissor. O comportamento humano é função da atividade dos circuitos neurais que funcionam em diversas áreas do sistema nervoso. Na organização do cérebro de todos os vertebrados, obedece a um plano comum. Na espécie humana, todos temos os cérebros semelhantes, mas não existem dois cérebros iguais, pois os detalhes das conexões entre os neurônios são fruto da história pessoal de cada indivíduo. O bebê humano nasce bastante maturo, pois a maior parte das conexões em seu cérebro será feita com a ajuda das interações com o meio ambiente. Mesmo a percepção sensorial e a habilidade motora deverão passar por longo período de aprendizagem. A aprendizagem e a mudança comportamental têm um correlato biológico, que é a formação e a consolidação das ligações sinápticas entre as células nervosas. Então, de 0 a 5 anos, nós nascemos, em média, com 400 gramas só de massa cerebral e até 1 ano já está 1 quilo de cérebro. E no final, dá em torno de 1 quilo e 200 gramas. O cérebro não tem necessidade nem capacidade de processar todas as informações que chegam a ele. Não tem condições. Por meio da atenção, ele pode dedicar essas informações importantes, ignorando as que são desnecessárias. O cérebro é um dispositivo criado ao longo da evolução para observar o ambiente e aprender o que for importante para a sobrevivência do indivíduo e da espécie. Ele prestará atenção no que for julgado relevante ou com significância. Terá mais chance de ser considerado como significante e, portanto, alvo de atenção, aquilo que faça sentido no contexto em que vive o indivíduo, que tenha ligações com o que já é conhecido, que atenda às expectativas ou que seja estimulante e agradável. A memória de trabalho, que ele chama de central de operações, a memória de trabalho ou memória operacional, é uma memória transitória, online, onde são armazenadas e processadas as informações necessárias ao desempenho de uma tarefa que requer a consciência. É o que nós estamos fazendo aqui, né? Uma aula, uma palestra, que é uma atividade coletiva. Podemos identificar como componente da memória de trabalho uma memória sensorial, um sistema de repetição e também um mecanismo de ativação dos registros armazenados, de forma mais permanente no cérebro. Aí entra a questão do aluno sair da sala de aula e à tarde tem que estudar, senão não armazena de forma permanente. É aquela história, o aluno que estuda véspera da prova, ele passa, tira uma boa nota, mas vai ter que fazer, depois de formado, com os médicos brasileiros e os advogados, fazer testes para demonstrar que ainda estão preparados para exercer a profissão. Porque muitos dos alunos hoje estudam para a prova, e está errado, o cérebro não guarda. No ambiente de estudo, fazem diferença a criação de uma rotina e a utilização de locais com pouco estímulo distraidores, para não distrair. Lembra, contudo, que o cérebro estará disposto a processar o que percebe como significante e gratificante. Daí, o estudo é uma atividade individual importante para o cérebro. É desejável um diálogo interdisciplinar, já como conclusões, um diálogo interdisciplinar entre a educação e a neurociência, buscando esclarecer as limitações e as potencialidades das contribuições recíprocas entre essas duas áreas de conhecimento. A orientação de pedagogos e professores, mas também dos pais, que todos são educadores, sobre a organização geral, funções, limitações e potencialidade do sistema nervoso, permitirá que eles compreendam melhor como as crianças aprendem e se desenvolvem, como o corpo pode ser influenciado pelo que sentimos a partir do mundo e por que os estímulos que recebemos são tão relevantes para o desenvolvimento cognitivo, emocional e social do indivíduo. A educação do eu autobiográfico é um caminho a ser seguido como um método teórico de ensino inovador e de possível execução,
apoiando-se no conceito de que somos um produto do meio. Para reflexões, eu trago 3 reflexões de Confúcio e um outro de Albert Einstein. Primeiro, de Confúcio: a essência do conhecimento consiste em aplicá-lo, uma vez possuído. Até que o sol não brilhe, acendamos uma vela na escuridão. E a terceira: conte-me e eu esqueço, mostre-me e eu apenas me lembro, e envolva-me e eu compreendo. E por último, a teoria sempre acaba, mais cedo ou mais tarde, assassinada pela experiência. Tanto assassinada para o bem como para o mal. E gostaríamos de terminar essa palestra mostrando o cérebro como é visto pela matemática. Aí uma árvore da matemática moderna, fractal, de Pitágoras. Vejam que as simples formas geométricas de um quadrado e de um triângulo foram formando a forma de um cérebro. Só que, como o próprio universo que é fechado, o cérebro também tem a sua limitação, que é até 5 anos. Depois de 5 anos, nós não temos como educar a consciência das nossas crianças. Nós vamos nos tornar apenas um receptor de conhecimento. Mas aquela consciência do meio ambiente, de tratar bem as pessoas, vai ser muito difícil recuperar. E gostaria de agradecer e informar o nosso blog, onde nós estamos fazendo a divulgação dessas pesquisas que nós estamos desenvolvendo. Muito obrigado.